Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando o quarto domingo de Páscoa. E também esse final de semana, o final de semana das mães, é o dia das mães, domingo, não é verdade? Nós vamos refletir o capítulo 10 do Evangelho segundo João, versículos de 27 a 30. É um evangelho pequeno, mas muito profundo, vocês verão. João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: ninguém arranca o povo das mãos de Jesus. Repito, ninguém arranca o povo das mãos de Jesus. Sempre que Jesus, o Filho de Deus e o próprio Deus, está no templo de Jerusalém, o lugar mais santo da terra para os judeus, o lugar onde se acreditava que o próprio Deus se fizesse presente, bem, toda vez que Jesus está no templo de Jerusalém, é sempre uma situação de conflito. Na passagem que veremos, é a última vez que Jesus se encontrará no templo, no santuário de Jerusalém. E desta vez, inclusive, tentarão apedrejá-lo. É o que veremos. Vamos ver o que aconteceu. E devemos inserir esses poucos versículos da liturgia de hoje, capítulo 10, versículos de 27 a 30, no contexto mais amplo em que o evangelista os coloca. É uma das festas mais importantes de Israel, a festa da dedicação, ou seja, a reinauguração do templo, feita por Judas, o Macabeu, em 165 a.C. Basta vocês conferir o primeiro livro de Macabeus, capítulo 4, versículo 36. Para a ocasião, um enorme castiçal foi aceso e foi chamado de Festival das Luzes. Claramente, há um conflito entre esta festa das luzes e Jesus, que se apresenta como a luz do mundo. Ele já havia dito isso. De fato, quando Jesus entra no templo, é imediatamente cercado pelas autoridades, que literalmente lhe perguntam, abre aspas, até quando tu tirarás a nossa vida? Fecha aspas. É João capítulo 10, versículo 24. A missão de Jesus de devolver a vida ao povo significa tirá-la das autoridades que dominam este povo. Bem, desta vez, Jesus dirigiu palavras muito severas às autoridades religiosas, os representantes de Deus. Jesus diz, abre aspas, vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas, fecha aspas. Capítulo 10 de João, versículo 26, o versículo anterior a este evangelho de hoje. Então Jesus se apresentou como o verdadeiro pastor enviado por Deus para reunir o povo, o rebanho. Mas Jesus diz que há alguns que não fazem parte desse rebanho. Precisamente as autoridades religiosas, os líderes espirituais, aqueles que acreditavam por direito estar mais próximos de Deus. Jesus diz que estão excluídos do seu reino, da sua presença. Vejam só. E aqui estão os versículos que a liturgia deste domingo nos apresenta. Comecemos lendo a primeira parte do versículo 27 do capítulo 10 de João. Naquele tempo, disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Jesus diz, minhas ovelhas. Então Jesus enfatiza mais uma vez que as ovelhas são suas. Ele é o verdadeiro pastor, porque o pastor é aquele que dá a vida para as suas próprias ovelhas. E Jesus continua, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ora, a voz de Jesus, que é a voz de Deus, é a resposta de Deus à necessidade de plenitude de vida que cada pessoa carrega dentro de si. O que caracteriza a voz de Jesus é que a mensagem de amor não é imposta, mas oferecida, simplesmente proposta por Jesus. Leamos agora, e você verá o texto na sua telinha, a segunda parte do versículo 27. Eu as conheço e elas me seguem. O uso do verbo conhecer é importante nesta passagem, indica um conhecimento verdadeiramente íntimo e profundo de suas ovelhas. E elas me seguem, diz Jesus. Elas o seguem porque encontram em Jesus a resposta ao seu ideal de vida. Algo que os líderes religiosos não encontram, porque Jesus havia dito, abre aspas, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, fecha aspas, como está lá em João capítulo 10, versículo 38.
Mas eles não podem acreditar nessas obras, porque as obras de Jesus são todas destinadas a restaurar a vida das pessoas. E são eles que justamente sufocam esta vida. Esses líderes religiosos que querem se apossar de Deus, da fé em Deus. Prossigamos. Lendo agora a primeira parte do versículo 28 do capítulo 10 de João. Eu dou-lhes a vida eterna. Este é um tema caro ao evangelista. A vida eterna não é um mérito, mas é um dom de Deus. E é chamada eterna não tanto por sua duração indefinida, mas pela qualidade, que é indestrutível. Por isso que é chamada de vida eterna. Não se destrui jamais. Leamos agora, e o texto aparecerá para você também, a segunda parte do versículo 28. E elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Aqui Jesus faz uma advertência muito severa, muito clara para as autoridades religiosas, não tentarem arrebatar essas ovelhas da sua mão. Ele será o pastor que dará a vida pelas suas ovelhas. Vejam só vocês. E agora vejamos o versículo 29 do capítulo 10 de João, que diz: Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Este é um versículo um tanto difícil e complexo. Existem 5 variantes, porque o problema é entender o que é maior, o Pai ou o rebanho. O sentido, o significado basicamente não muda. Propomos a versão em que o que é maior, mais importante, é o rebanho, que o Pai deu ao Filho. Portanto, o Pai deu este povo a Jesus. Este é o maior presente que ele poderia lhe dar. E se antes Jesus havia falado da mão dele, que ninguém pode arrancar as ovelhas da sua mão, agora ele vem dizer, abre aspas, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai, fecha aspas. Portanto, não se pode distinguir entre Jesus e Deus como faziam as autoridades religiosas. Deus e Jesus são o mesmo. E o rebanho está na mão de Jesus, que é a mão do Pai. E que ninguém tente roubar este rebanho novamente, como as autoridades fizeram. E agora leamos o último versículo do Evangelho deste domingo, 4º de Páscoa, que diz o seguinte: Eu e o Pai somos um. E aqui está a sentença que será fatal para Jesus. A blasfêmia, logo após a qual será desencadeada a ação de linchamento e apedrejamento de Jesus. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Um, no simbolismo bíblico, é o número que indica a divindade. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Eu e o Pai somos um. Isto é uma blasfêmia insuportável. Aqui o evangelista concretiza o que havia escrito no início de seu evangelho, no prólogo, quando afirmou que ninguém jamais viu Deus, somente o Filho é sua revelação. Jesus não é um enviado de Deus, Jesus não é apenas um profeta de Deus, Jesus é a manifestação visível e terrena do que Deus é. E é por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Bem, depois disso, todo o inferno acontece, desaba o mundo. O evangelista escreverá que as autoridades, os líderes, pegarão pedras para apedrejá-lo. E dirão o motivo, abre aspas, não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas um homem, te fazes Deus, diz em João capítulo 10, versículo 33. Aquilo que era o plano de Deus para a humanidade, para que cada criatura se tornasse seu filho e tivesse sua própria vida divina, para as autoridades religiosas que tinham que dar a conhecer esse plano ao povo, era na verdade uma blasfêmia a ser punida com a morte. Vejam só vocês. Após essa reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Maggi, faço eu agora as minhas considerações pessoais. E cito João, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículos de 43 a 44, que dizem, entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos.
Quantos não tentam ainda hoje arrancar o rebanho, arrancar o povo das mãos de Deus, das mãos de Jesus? Quantos não tentam se fazer passar por santos, bons e protetores, pastores do rebanho, mas não são mais do que lobos vorazes, desejando alimentar-se, enriquecer-se, ganhar poder e fama às custas do rebanho, ou seja, às custas do povo, que deveriam proteger e bem pastorear. Mais do que nunca, é bom repetir, o povo é de Jesus. Foi Deus, o Pai, quem lhe deu e não deixará ninguém lhe arrancar este presente. Os falsos pastores, os exploradores do povo, tentam controlá-lo mediante o medo, mediante a ameaça da condenação eterna. É irônico isso, pois Jesus deixa bem claro no Evangelho deste domingo que aquilo que lhe distingue, ele certifica como um bom pastor de suas ovelhas, é o fato de dar a elas a vida eterna, como está no versículo 28. Jesus é o dom maior de amor de Deus à humanidade, não o algoz divino que vem realizar um castigo para os seres humanos, como apregou os falsos pastores. Não é de hoje que alguns seres humanos buscam apossar-se daquilo que é de Deus. Alguns profetas do Antigo Testamento já haviam chamado a atenção. Por exemplo, abre aspas, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? Como expressa o profeta Ezequiel no capítulo 34, versículo 2. Por isso Deus mesmo lhes ameaça. Abre aspas novamente. Eu mesmo me ponho contra os pastores. Vou reclamar deles as minhas ovelhas e lhes caçar o ofício de pastor. Está no mesmo capítulo 34 de Ezequiel, versículo 10. O modelo de relação que Jesus propõe entre ele e seus discípulos, portanto, entre ele e a sua igreja, baseia-se em 3 verbos que surgem no texto do Evangelho de hoje. Primeiro, escutar, ouvir, que é o grego akouo. Os verdadeiros discípulos de Jesus escutam o seu pastor. E escutar tem o sentido de interessar-se vivamente por aquilo que o pastor diz e obedecer àquilo que se escuta, como está em João capítulo 10, versículo 3, versículo 16 e também 27. Vejamos agora o segundo verbo, conhecer, que em grego é gnosko, indicando uma relação de mútua compreensão e aceitação. Pastor e ovelhas, como está em João capítulo 10, versículo 27. E outro verbo é seguir, akuluteo, em grego. É o segmento que define a forma de vida do discípulo, o qual se fia em Jesus, como está em João 10, 27. Deixa tudo por ele, identificando a sua vida com a do pastor, assim como o pastor identifica a sua com daqueles que pastoreia. Concluamos com uma bela síntese que José Maria Castillo, teólogo espanhol que já faleceu recentemente, faz do Evangelho de hoje. Diz Castillo, abre aspas, Jesus se faz presente onde se oferece um modelo alternativo na relação líderes e comunidade. Quando todos eles se fundem na unidade, então a igreja oferece a possibilidade de um mundo que nos possa seduzir, o mundo que tanto necessitamos. Fecha aspas. E concluindo a nossa reflexão do Evangelho deste 4º domingo de Páscoa, você já começa a ver aí na sua tela a oração de hoje. Reze comigo. Pedimos-te, Senhor, de manifestar-te a cada um de nós como o bom pastor, que na força da Páscoa reconstitui, reanima os teus com toda a delicadeza da tua presença, com toda a força do teu Espírito. Pedimos-te para abrir os nossos olhos, para que possamos conhecer como tu nos guias. Sustenta a nossa vontade de seguir-te em todos os lugares que nos conduzirdes. Concede-nos a graça de não sermos arrancados das tuas mãos de bom pastor e não estar à mercê do mal que nos ameaça, das divisões que se escondem no interior do nosso coração. Tu, ó Cristo, és o pastor, o nosso guia, o nosso exemplo.
o nosso conforto, o nosso irmão. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e vos conceda um final de semana repleto de graças e alegrias. E até o próximo final de semana, se Deus quiser. E feliz Dia das Mães a todas as mamães.